processo de desenvolvimento espiritual não é um processo simples, porque no fundo a gente melhora tanto quanto mais a gente mexe nas nossas maiores fraquezas. E quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente inferiorizado, a gente fica muito vulnerável em mexer justamente nessas nossas fraquezas. E é aquela história, né? Se você constrói um prédio imenso e ele está com o alicerce fraco, você tem que ir lá reforçar o alicerce, porque senão cai tudo. Quando a gente fala das questões mais materiais, a gente tem uma forma de encarar o problema. Quando a gente fala da gente, a gente meio não aceita. Nós, à medida que tem certas fraquezas, é a mesma coisa que o alicerce nosso está fraco e de repente desmorona tudo. No processo de desenvolvimento espiritual, ele passa por ter uma compreensão maior sobre essas questões todas e efetivamente agir sobre isso, modificar essa realidade, porque só assim a gente se desenvolve. Sabe quando a gente está doente, que está tudo inflamado, que dói, a gente vai no médico lá põe uma anestesia, faz e trata o machucado. Quando eu falo de desenvolvimento espiritual, eu falo de um desafio muito maior. O cuidar do nosso machucado, fazer a cirurgia sobre nós mesmos, mexer sobre os pontos que estão mais doídos, mais machucados, mais inflamados e assim por diante. A gente entende a dificuldade que é fazer o seu desenvolvimento espiritual. Mas ao mesmo tempo, vamos olhar o outro lado da moeda. Na medida que a gente se propõe a trabalhar com as nossas maiores fraquezas, a gente se desenvolve muito rápido, a gente muda a vida nossa para melhor, muito rapidamente, muito significativamente. Quando a gente fala de fazer tudo sozinho, é muito difícil, porque quando a gente precisa fazer o maior esforço, é quando a gente mais precisa de ajuda. Mas quando a gente está fazendo um trabalho em grupo, em momentos onde um está mais fraco, o outro pode estar mais forte, e assim um ajuda o outro. Então Deus já ensinou muitas vezes, por várias formas, através dos seus profetas, através de muitos exemplos. O desenvolvimento em grupo tem muitas vantagens. Só que a gente muitas vezes não sabe trabalhar em grupo. Tem uma dificuldade muito grande de fazer alguma coisa junto com alguém, porque a gente não sabe se relacionar com as pessoas de uma forma adequada. Quando a gente fala de desenvolvimento individual, a gente fala, mas isso é movimento individual. Aí você fala, não, mas em grupo é mais fácil. Ele é desenvolvimento individual porque as decisões do que a gente quer fazer com a nossa vida dependem de cada um de nós. Ou seja, nosso livre-arbítrio é que dá o espaço para a gente determinar. Eu quero isso ou eu quero aquilo. Eu quero me desenvolver ou eu não quero me desenvolver. Eu quero resolver esse problema ou eu não quero. E assim, o livre-arbítrio nos dá esse espaço e, portanto, a decisão é individual. Mesmo que a gente ache que o outro decidiu pela gente. Se eu falo assim, eu não vou decidir, eu vou me omitir, é uma decisão, a decisão de se omitir. Ou, eu não vou decidir, eu vou deixar que ela decidir por mim, é uma decisão. Se ela decidiu certo ou errado, é problema meu, porque eu que decidi que ela fizesse a decisão por mim. Então a gente não pode dizer que a gente não decide, mas as nossas decisões é que determinam o nosso desenvolvimento. Agora, não basta só as decisões, tem que fazer acontecer aquilo que a gente decidiu. E aí o grupo pode ajudar. A gente pode fazer muito pelas pessoas, mas a gente ajuda as pessoas a mudarem, mas a gente não muda ninguém. É as pessoas que decidem mudar e a gente ajuda. Isso Deus já nos ensinou muitas vezes, porque Deus poderia mudar todos nós, todas as pessoas da face do planeta poderiam ser diferentes se Deus assim o quisesse. Num piscar de olhos. Por que Ele não o faz? Sabe? A gente vê tanta maldade, vê tanto sofrimento, por que Deus não intervém e não muda tudo isso? Para Ele é muito fácil. Mas se Ele mudar, foi Ele que mudou. Não foi a nossa decisão que fez mudar. E uma das coisas mais importantes que Deus deu a todo ser humano foi o livre-arbítrio. Se eu chego para vocês e falo, lhe dou o livre-arbítrio para vocês decidirem, e depois no instante seguinte eu não deixo vocês decidirem, e falo, não faz isso, faz desse jeito, é assim que vocês têm que fazer, então eu não dei o livre-arbítrio, porque eu não deixo vocês fazerem. Então, é muito claro, Deus deu o livre-arbítrio e nós temos a responsabilidade de usar, bem ou mal, esse livre-arbítrio, a responsabilidade pelo que nós decidirmos. Agora,
Você fala, mas é difícil. Na medida que a gente vai decidindo, aí a gente vai tendo ajuda. E aí o trabalho em grupo e o que nós fazemos pode ajudar muito. Mas se vocês não entenderem que a decisão começa por cada um de nós, aí não acontece o movimento. E a partir do instante que eu decido ser melhor, me curar, resolver meus problemas, a partir do instante que eu quero ser feliz, é que a gente começa a jornada de fazer acontecer isso. Se eu não decido isso, nada acontece. Por mais que os outros queiram ajudar, nada acontece. E aí não adianta grupo, não adianta orientação, não adianta apelos, porque a pessoa não decidiu. Agora, as fraquezas humanas é que nos atrapalham muito. O nosso orgulho, o nosso ego machucado, as nossas tristezas do passado, que eu sofri na vida, atrapalham. Então é mais ou menos aquilo. Em vez de eu olhar o futuro daqui para frente e dizer, o meu futuro desse instante para frente pode ser aquilo que eu decidir, a gente, em vez de olhar para frente, a gente olha para trás. Eu não decido a minha felicidade, eu não decido me desenvolver. Então aquilo que já passou, que não dá mais para mudar, fica afetando o nosso futuro. E na verdade, o nosso futuro deveria ser determinado por aquilo que a gente quer, pela decisão que a gente toma, e não por aquilo que já aconteceu. Eu vi um texto onde falava assim, Deus todo dia, com o dia chegando, nos dá a oportunidade da gente aproveitar e fazer a vida ser melhor, de várias formas. Só que em vez de a gente aproveitar essas oportunidades, a gente se esconde, não enfrenta os problemas, não se propõe a mudar, não se propõe a arriscar, e fica lá fechadinho na sua toca, machucadinho, reclamando da vida, que um dia aconteceu isso, que um dia aconteceu aquilo, não resolve seus problemas e também não vai para a busca de uma vida melhor. É importante a gente refletir sobre isso, porque isso aparece no primeiro instante da decisão individual, e ela é individual, não é marido, mulher, o filho, o pai, não sei o quê, que determinam o que nós vamos decidir. A gente decide aquilo que Deus nos deu de espaço de livre-arbítrio. Agora, daí, a gente pode mover o mundo para fazer acontecer.